Olá, meu nome é Aline, eu sou enfermeira do Serviço de Educação Permanente Multidisciplinar do Hospital Federal Cardoso Fontes e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre suporte básico de vida. O nosso foco hoje vai ser a PCR intra-hospitalar, tá? Que tem como ritmos cardíacos mais prevalentes a sistolia e atividade elétrica sem pulso, que são ritmos não chocáveis. E muitas dessas PCRs, elas são precedidas de alterações fisiológicas de fácil reconhecimento na monitorização dos sinais vitais, como a taquipneia, taquicardia e hipotensão. Estudos apontam que quase 80% dos pacientes apresentaram sinais vitais anormais até 8 horas antes da PCR propriamente dita. E daí a importância dos profissionais que acompanham esses pacientes, de ter um olhar clínico, um olhar crítico, um acompanhamento mesmo para a identificação e tratamento precoces desses sinais de deterioração clínica, para que a gente evite, para que a gente previna a ocorrência da PCR. Aqui no nosso slide, a gente pode ver uma cadeia de sobrevivência. Isso porque o tratamento da PCR intra-hospitalar, ela depende da interação harmoniosa dos profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, entre outros, e de uma série de ações coordenadas que estão aqui representadas pelos 6 elos da cadeia de sobrevivência, que são reconhecimento e prevenção precoce, acionamento do serviço médico de emergência, RCP de alta qualidade, desfibrilação, cuidados pós-PCR e recuperação. Aqui nessa aula, nós vamos abordar até o 3º elo da cadeia, que é RCP de alta qualidade. Isso porque o nosso objetivo, nesse primeiro momento, vai ser aumentar a retenção de conhecimento e habilidades relacionadas à identificação da PCR, compressões torácicas, aberturas de vias aéreas e ventilação. E como que a gente faz para confirmar a parada cardiorrespiratória? A gente precisa verificar o nível de consciência, respiração e pulso, tá? A PCR ela vai ser confirmada quando a gente tiver ausência de responsividade, ausência de pulso central detectável e apneia ou respiração agônica. Vamos falar um pouquinho sobre as avaliações. Como é que a gente realiza a avaliação do nível de consciência? O ideal é que a gente coloque as mãos no ombro do nosso paciente e chame ele pelo nome por mais ou menos 3 vezes, né? É uma facilidade que a gente tem no ambiente intra-hospitalar, porque a gente tem identificação do paciente, diferente de quando acontece uma situação de PCR em via pública, que muitas vezes a gente não conhece a pessoa, tá? Então, colocou a mão no ombro, chamou por 3 vezes, chamar vigorosamente. Se o paciente não responder, se ele apresentar um quadro de inconsciência, a gente já tem uma situação de emergência. Então, a gente já precisa chamar ajuda nesse momento. Depois a gente vai avaliar a respiração e o pulso. E é muito importante que essas avaliações elas aconteçam de forma simultânea. Isso para que a gente consiga identificar a PCR precocemente e também iniciar precocemente as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Então, a verificação da respiração, como a gente está vendo aqui na nossa foto, né? O ideal é que a gente lateralize o nosso rosto, vai olhar para o tórax desse paciente e verificar se tem expansão torácica ou se ele apresenta algum padrão respiratório anormal. E com relação ao pulso, nós temos um outro slide. Nós vamos utilizar os dedos indicador e médio para localizar a traqueia, como a gente está vendo aqui nessa primeira figura. Localizada a traqueia, a gente vai deslizar esses dedos lateralmente até o local onde é possível sentir o pulso carotídeo, tá? E a gente vai sentir esse pulso por no mínimo 5 e não mais do que 10 segundos. Se a gente não conseguir sentir o pulso, a gente vai começar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, como a gente vai ver a seguir. Então, o que é uma manobra de ressuscitação cardiopulmonar ou RCP? Nada mais é do que uma sequência de manobras e procedimentos que são destinados a manter a circulação cerebral e cardíaca para a gente garantir a sobrevida do nosso paciente. E a RCP, ela envolve 3 simples ações, que são conhecidas como C-A-B. C de compressões torácicas, A de abertura de vias aéreas e B de boa ventilação. E quando a gente fala sobre o suporte básico de vida, que é o nosso foco hoje, a gente precisa atentar
que existe uma relação, e é a famosa relação 30:2. O que é isso, Aline? Nós vamos realizar 30 compressões torácicas e logo a seguir 2 ventilações, tá? Sempre nessa ordem, gente, C, A, B. Então, quando a gente fala de RCP, como é que a gente dá o start na RCP? A gente vai começar pelas compressões torácicas, a gente vai realizar 30 compressões torácicas, a gente realiza a abertura de vias aéreas rapidamente e logo em seguida 2 ventilações. Nós vamos fazer isso por 5 vezes ou mais ou menos 2 minutos, tá? E qual a importância disso? É porque realizar as compressões torácicas cansa. Então, quando a gente completa os 5 ciclos ou mais ou menos 2 minutos, o ideal é que a gente troque. Então, quem está ventilando assume a compressão torácica e quem está realizando as compressões torácicas vai assumir a ventilação. Agora a gente vai falar separadamente sobre as 3 ações que envolvem a realização da RCP. Na sequência correta, tá? C, A, B, como a gente acabou de ver. C de compressões torácicas, A de abertura de vias aéreas e B de boa ventilação. Com relação às compressões torácicas, a gente precisa identificar o ponto correto de compressão e esse ponto de compressão precisa ser sobre o externo. Então, como mostra aqui na nossa figura, a gente vai identificar o final do processo estifoide, 4 dedos acima é o nosso ponto de compressão, sempre sobre o externo. Não podemos colocar nenhum tipo de peso ou energia sobre os arcos costais para evitar as fraturas de costela e outros agravos aos nossos pacientes. Posicionamento correto das mãos. Então, a gente vai colocar o calcanhar de uma das mãos, e a mão que a gente vai escolher, no ponto correto de compressão que a gente acabou de ver, e a outra mão logo acima, entrelaçada. Vai ter um vídeo para demonstrar isso melhor para a gente. A gente precisa também ter uma profundidade adequada dessas compressões torácicas. E qual é essa profundidade? Entre 5 e 6 centímetros, tá? Profundidade de compressão superior a 6 centímetros em adultos pode não ser ideal e pode também provocar lesões. Então, se a gente tiver um dispositivo de feedback de qualidade de RCP, seria bom utilizar, porque aí a gente consegue definir uma profundidade de compressão adequada. A velocidade adequada também, a gente precisa realizar compressões de 100 a 120 por minuto. A gente precisa permitir o retorno do tórax, porque o retorno incompleto do tórax ele é prejudicial, ele vai acabar reduzindo o fluxo sanguíneo criado pelas compressões torácicas, e a gente precisa também minimizar as interrupções nas compressões, isso porque quando a gente cessa as compressões torácicas por um período, o fluxo sanguíneo para o cérebro e para o coração, eles também são interrompidos, tá? E uma outra coisa aqui que eu gostaria de chamar a atenção, quando a gente fala de compressões torácicas, a gente precisa alternar os responsáveis pelas compressões a cada 2 minutos ou antes, se houver cansaço. Aqui nós temos algumas ilustrações para facilitar o nosso entendimento. Então, nessa figura aqui, a gente consegue ver né, o externo e a mão do profissional. Então, calcanhar da mão, a área que, como a gente conhece de calcanhar da mão, que é a área que a gente consegue colocar mais força sobre o externo do paciente. Aqui o posicionamento correto do profissional, com os braços esticados, mão no local correto também. Sempre que possível, o paciente precisa estar sobre uma superfície firme. O colchão atrapalha muito uma compressão torácica eficaz, então nos carrinhos de parada, geralmente a gente tem aquelas tábuas, tá? Então a gente lateraliza o paciente, coloca a tábua logo abaixo do tórax, posiciona ele corretamente novamente com a barriga para cima para realizar as compressões torácicas. Aqui a gente tem também uma outra alternativa de posicionamento das mãos dos profissionais. A gente vê que as mãos não estão entrelaçadas, como nessa figura, tá? Isso aqui é uma alternativa para profissionais que tenham artrite, síndrome do túnel do carpo, para que eles consigam realizar uma compressão torácica eficaz.
Com relação ao A de abertura de vias aéreas, é uma técnica extremamente simples que a gente vai utilizar somente as nossas duas mãos. A gente vai colocar uma das mãos na testa do paciente e a outra mão sobre a parte óssea da mandíbula inferior e vai inclinar a cabeça do paciente para trás. Realmente é só isso. Uma coisa de extrema importância é que a gente não pode pressionar profundamente o tecido mole que fica aqui embaixo do queixo para que não ocorra o bloqueio da via aérea. E o B, que é a boa ventilação, né? A gente vai, para isso, já que a gente está num ambiente intra-hospitalar, né? A gente tem sempre disponível um dispositivo bolsa-válvula máscara, que é o famoso AMBU. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai se posicionar acima da cabeça do paciente, e isso a gente vai conseguir ver num vídeo também, tá? Que a gente vai disponibilizar. A gente vai colocar a máscara sobre o rosto do paciente, usando a ponte nasal como guia. A gente vai utilizar a técnica C e E para segurar a máscara. Então, o que é isso? A gente vai colocar o polegar e o dedo indicador da mão formando um C, como a gente vê aqui, e a função desse C é vedar a máscara no rosto do paciente para que não tenha escape de ar. E os outros 3 dedos que formam E, a gente vai utilizar para realizar a abertura da via aérea. É importante que esse sistema bolsa-válvula-máscara, o AMBU, ele esteja sempre conectado no oxigênio suplementar, tá? E a gente vai apertar a bolsa para administrar as ventilações. Cânula de Guedel, ou cânula orofaríngea. Eu não sei se todos conhecem esse dispositivo, mas ele é um recurso muito bom para a manutenção da abertura das vias aéreas durante a ventilação com o AMBU. A cânula de Guedel, ela possui numerações e a gente precisa eleger a numeração adequada para o nosso paciente. Isso porque quando a cânula é grande demais, ela pode obstruir a laringe, quando ela é pequena demais, ela pode comprimir a base da língua e obstruir a via aérea. E como é que a gente faz para medir o tamanho correto para o nosso paciente? A técnica é extremamente simples. A gente vai colocar o dispositivo na lateral do rosto e a gente só tem dois pontos como base. Comissura labial, final do ângulo da mandíbula ou lóbulo da orelha, tá? É assim que a gente faz a mensuração do tamanho ideal. E a técnica também para a gente inserir a cânula de Guedel, quando a gente fala no adulto, a gente tem 2 técnicas. A gente vai colocar a curvatura totalmente voltada para cima e conforme a cânula vai progredindo pela cavidade oral, a gente vai virando num ângulo de 180 graus até ela se acomodar perfeitamente. Ou a gente pode colocar também a cânula 90 graus, né, um ângulo de 90 graus em relação à boca do paciente, e também a gente vai virando lentamente até ela se acomodar perfeitamente. Esse é o último slide da nossa aula, e ele apresenta um resumão sobre tudo o que foi falado até o momento. Então, como é que a gente faz para identificar a PCR? A gente falou agora há pouco, né, que a PCR ela vai ser confirmada pela ausência de responsividade, ausência de respiração e ausência de pulso central. Então, com relação à responsividade, para que a gente possa avaliar, a gente vai colocar as mãos no ombro do paciente e chamá-lo vigorosamente, em voz alta, por 3 vezes. Num quadro de inconsciência, a gente já tem uma situação de emergência, então a gente precisa pedir ajuda. Logo em seguida, a gente vai verificar a respiração e o pulso, e isso tem que ocorrer simultaneamente. Então, na respiração, a gente vai verificar se esse paciente tem expansibilidade torácica ou um padrão respiratório ineficaz. E com relação ao pulso, a gente vai verificar o pulso carotídeo, não menos do que 5 e não mais do que 10 segundos. A ausência de responsividade, a ausência de respiração e a ausência de pulso central, nós temos uma PCR, né, diagnosticada. Então, logo em seguida, nós vamos começar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. E RCP envolve as 3 ações que nós conversamos. C de compressões torácicas, A de abertura de vias aéreas e B de boa ventilação. A gente sempre vai executar nessa ordem, tá? Então, como é que a gente inicia RCP? Pelas compressões torácicas. A gente precisa comprimir o tórax do nosso paciente em pelo menos 5 centímetros de profundidade e não mais do que 6. Comprimir a uma frequência entre 100 a 120 por minuto.
permitir o retorno total do tórax após cada compressão, minimizar as interrupções nas compressões e, quando a gente fala sobre suporte básico de vida, utilizar a relação 30:2. 30 compressões para 2 ventilações. É importante também que o profissional que esteja responsável pela compressão torácica, pelas compressões torácicas, ele conte em voz alta. Isso para que a gente minimize o tempo, né, de início das ventilações, para que não tenha nenhuma perda de tempo. A gente precisa trocar de função a cada 5 ciclos, ou cerca de 2 minutos, ou em caso de exaustão, como a gente também já conversou. Depois de realizadas as compressões torácicas, a gente vai abrir a via aérea e administrar as ventilações. Importante que a máscara do AMBU, né, ou do dispositivo bolsa válvula máscara, esteja bem acoplada na face do paciente. Cada ventilação vai ter uma duração de cerca de 1 segundo. Ela precisa produzir a elevação do tórax e a gente também precisa evitar a ventilação excessiva. Então é isso que a gente tinha para conversar hoje. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. E em caso de dúvida, o nosso serviço está à disposição. A gente agradece. Muito obrigada.